Filhos abandonam o pai na rua. Então, ele encontra algo que muda sua vida. Quando José, um pobre aposentado, foi abandonado pelos próprios filhos em uma cidade desconhecida, ele imaginou que estaria perdido e sem rumo na vida. A verdade é que isso acabou se tornando uma grande bênção. José de Arouca, um aposentado da cidade de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, era um homem que tinha muito orgulho de tudo que tinha feito em sua vida, de nunca ter deixado nenhuma conta atrasada para trás e muito menos permitido que algo faltasse à sua família, a quem dedicou toda a sua vida desde o dia em que disse o sim no altar de uma igreja para sua esposa. José conheceu Ana Carmelita ainda muito cedo, quando era apenas um peão na zona rural, onde durante o inverno pesado daquela região, ajudava a vizinhança a cortar lenha e a aquecer as casas, fazendo com que todos os enxergassem como um homem indispensável na sociedade, exceto seus filhos, que 30 anos depois desses dias de honra, cometeriam a pior maldade que alguém poderia fazer com um pai. Depois de muitos anos, após viajar o Brasil inteiro, sempre na esperança de que um dia seus dias de lutas terminariam, José estava olhando para o porta-retrato da família e admirando seus 3 filhos que já eram homens feitos e que já seguiam suas vidas como elas deveriam ser. Rubens era o mais velho, piloto de avião e motivo de grande orgulho, mesmo José nunca tendo entrado em uma de suas aeronaves. Miguel, o do meio, era engenheiro na fábrica em que José teve um dos seus primeiros empregos formais, e foi o próprio José que o tinha indicado ao dono que tanto o admirava. E também Carlos, o caçula recém-formado em enfermagem que sonhava um dia em ser médico, mesmo não ajudando em nada a mãe doente, que sofria na cama de casa tendo apenas o fraco José como sua companhia. Os dias eram tristes e as noites geladas. Por muitos e muitos anos, José ligava constantemente para eles, praticamente implorando por uma visita, pois Ana Carmelita já estava nas últimas, e mesmo assim, os filhos poderiam ter outras prioridades. No dia em que a esposa fechou os olhos pela última vez, José sentiu seu chão ser engolido pelo buraco da tristeza, e com olhos trêmulos viu os filhos entrando pela porta. Eles o culpavam pela morte da mãe, dizendo que o pobre homem havia sido negligente em relação à saúde dela, mas José apenas se defendia dizendo que tudo o que tinha ele havia vendido para garantir a educação dos 3, que mesmo assim não quiseram ouvi-lo quando ele implorava para que a visitassem pelo menos uma vez no mês, ou até mesmo uma vez por ano, mas eles simplesmente ignoravam. A resposta de José aos filhos gerou ira entre os 3. Logo após o enterro da esposa de José, os outros problemas vieram à tona, e assim tudo começou a desandar. Por nunca ter recebido nenhuma ajuda dos filhos que estavam muito bem de vida e por ter apenas uma simples aposentadoria que mal dava para sustentar os seus próprios remédios, José acabou colocando a própria casa como garantia para pagar os empréstimos. Apesar de sua casa ser muito simples e pequena, era nela que ele tinha criado os filhos e seu valor acabou sendo suficiente para bancar o plano de saúde que aliviou muito o sofrimento de sua amada antes dela morrer. Mas agora ela havia partido, e ele simplesmente cansou de se entregar para os desafios da vida. José deixou as prestações dos empréstimos se acumularem, até o dia em que agiotas e empresas de cobrança iniciaram uma ação para tirar sua casa, e foi aí que seus filhos voltaram à ação. Já havia passado mais de 2 anos após o falecimento de sua esposa, quando José viu os filhos entrarem pela porta outra vez. Mas, ao contrário do que imaginou, eles não estavam fazendo uma visita para dar um ombro amigo ou resolver sua triste situação, e sim para salvarem a casa, que, apesar de pequena, era uma herança que os 3 esperavam receber no futuro, ainda mais que o terreno na área estava se valorizando cada dia mais. Eles novamente brigaram com José e alegaram que o pai não tinha mais sanidade para cuidar da própria vida. Primeiro o colocaram em uma clínica, de onde José fugiu e voltou para casa. Depois levaram ele para morar com um irmão na roça, mas José também não aceitou a situação. Mas quando perceberam que o pai não estava disposto a aceitar suas imposições, os filhos simplesmente o colocaram em um carro, alegando que estavam indo para um passeio, e soltaram José em uma cidade desconhecida, acreditando que homem não teria capacidade de retornar outra vez.
José se encontrou sozinho na praça de uma cidade fria e distante de tudo o que conhecia. Não havia um teto sequer sobre sua cabeça, e nem mesmo um cobertor para se proteger. Perambulando e lamentando pelas ruas cheias de gente estranha, o velho homem precisou aprender a sobreviver mais uma vez sobre situações tão adversas. Até que um dia, enquanto se preparava para dormir em uma praça, José encontrou algo que mudou para sempre sua vida. Ele estava se ajeitando por baixo da coberta que alguma alma bondosa tinha doado quando sentiu um volume estranho roçando sua perna na medida em que tentava se ajeitar. Estranhando a situação, o homem abandonado levantou-se para conferir quando encontrou uma carteira. Dentro da tal carteira, havia um rolo de notas de R$ 100 e alguns documentos, além de diversos comprovantes de pagamentos. José ficou espantado com a quantidade enorme de dinheiro que estava em suas mãos e até pensou em correr até um hotel luxuoso para finalmente voltar a dormir sobre uma cama. Mas os documentos não deixavam. Ele sabia que seria errado usar aquela pequena fortuna com a foto e endereço dos verdadeiros donos exibidos em diversos comprovantes, e mesmo com toda a sua dificuldade, não estava disposto a se tornar alguém desonesto. José esperou o dia nascer e foi até o endereço que estava escrito na conta de luz que havia dentro da carteira. Ao tocar a campainha da porta, ele viu um homem simples atendê-lo com os olhos cheios de lágrimas. E então José o devolveu tudo o que tinha encontrado. A felicidade e gratidão daquele homem foi tão grande que durante os dias seguintes, José recebeu dele marmitas e café quente para aquecê-lo. Apesar de ser apenas um trabalhador comum, o homem estava disposto a retribuir todos os dias que pudesse, apenas porque José foi honesto o suficiente para devolver, sem tirar um centavo sequer, o acerto que o sujeito havia recebido por 15 anos de trabalho em uma empresa. Sem aquele dinheiro, o homem e sua família passariam por sérias dificuldades. José contou para o homem sua história e o mesmo ficou revoltado. Apesar de tentar resolver a vida de José, tudo o que o sujeito conseguiu foi fazer com que o aposentado recebesse de volta o dinheiro de sua aposentadoria. José foi para um albergue, mas temia voltar para casa e ser levado de volta para um lugar onde não gostaria. Assim, os dias passaram e José já se acostumava com a nova rotina no albergue onde estava vivendo agora. O dono da carteira, cujo nome era Elias, simplesmente apareceu eufórico certo dia e disse a José que algo incrível havia acontecido. Sem entender nada, José o abraçou e os dois, que já tinham se tornado grandes amigos, sentaram-se em um restaurante onde Elias explicou o motivo de tanta felicidade. A carteira que José havia devolvido, além de todo o dinheiro que Elias possuía, também continha documentos e comprovantes de pagamento. E entre esses comprovantes, havia um despretensioso bilhete de loteria, e Elias simplesmente havia ganhado o prêmio máximo. Elias estava tão grato a José que convenceu o amigo a ir morar na fazenda que ele tinha comprado com parte do prêmio. Deu a ele um belo pedaço de terra para cuidar e uma casa confortável para viver. Além disso, ofereceu todo o suporte jurídico para levar seus ingratos filhos à justiça. Mas esse, e somente esse favor, José recusou. Deixem eles com o fruto da maldade que plantaram. Minha casa é pequena e dela só sobraram dívidas e lembranças de um amigo que não voltará mais. Se Deus permitiu que eu perdesse uma esposa e fosse abandonado por 3 filhos, é porque Ele sabia que no futuro me daria um grande amigo. Em muitos momentos da vida, só conhecemos o verdadeiro amor nos momentos de dor, porque são nesses momentos que os amigos e entes queridos que nos amam de verdade não viram as costas para nos estender a mão. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois é isso que garante que novas histórias emocionantes como essa cheguem até você. Um grande abraço e que Deus o abençoe!